Bom, pessoal, as últimas pesquisas deixam claro que houve uma certa recuperação da popularidade do Bolsonaro. Elas mostram também as razões disso. Basicamente, elas se devem ao tal auxílio emergencial, que por conta da pandemia foi dado às pessoas, R$ 600, contra a posição do governo, contra a posição do Bolsonaro no primeiro momento, mas a maioria do Congresso considerou que devia aprovar esse valor. Agora, embora o Bolsonaro tenha sido contra, como é o governo que paga, ele acaba capitalizando. É um dinheiro que o Bolsonaro estaria dando para as pessoas mais humildes. Isso aí deve primeiro nos levar a uma certa reflexão. Como parte do eleitorado do Lula está sendo cooptado pelo Bolsonaro, porque justamente esse eleitorado ele estava com o Lula por conta de certas medidas de caráter assistencial, que era o Lula quem assinava o cheque. Como não houve um processo de politização, de formação política, como não houve reformas estruturais na sociedade, quer dizer, aquilo não é benesse do Lula, hoje é uma benesse do Bolsonaro. E uma benesse, inclusive, enquanto ficar nos R$ 600, uma benesse muito mais robusta do que a que o Lula oferecia. Em vez de um Bolsa Família de R$ 200, quer dizer, a ajuda emergencial que o governo está dando, que o Bolsonaro está dando aos órgãos dessas pessoas, é de R$ 600. Quer dizer, isso explica o crescimento do Bolsonaro em regiões pobres do Nordeste. Isso deve chamar a atenção da esquerda também para a necessidade de se além de medidas de caráter assistencial corretas num quadro de miséria, de muita pobreza, mas é preciso transformar isso aí em reformas estruturais que façam que sejam políticas de Estado, essas políticas que melhoram a vida das pessoas, e além disso num processo de politização, entende? Para que o Lula não tivesse aparecido como ele um benfeitor dos pobres, na medida que chega um outro, que é mais benfeitor ainda, come esse apoio que o Lula tinha. Quem assina o cheque recebe o reconhecimento. Essa é a verdade. E isso explica o crescimento do Bolsonaro. E ele percebeu isso. Tanto que os choques que ele está tendo com a área econômica, e ele está enfraquecendo a cada instante o Paulo Guedes, que antes era apontado como guru do governo, era apontado como o posto de piranga, o cara que sabia tudo, qualquer coisa podia ser perguntada a ele, etc. Hoje em dia, como o Paulo Guedes resiste a abrir o cofre, ele está em choques permanentes com o Bolsonaro e tem sido, inclusive, desmoralizado, às vezes, desgastado por atitudes do presidente da República. A área econômica não quer abrir o cofre, quer guardar, enfim, para especulação, para dar aos banqueiros, para investimentos que não sejam esses ligados diretamente à população mais pobre. Por outro lado, o Bolsonaro está de olho na reeleição. Ele só pensa nisso, só se move desse ponto de vista. Assim que esse tipo de choque que ele está tendo com a equipe econômica, com Paulo Guedes e seus auxiliares mais diretos, ele tende a se acirrar, ele vai continuar a existir até a eleição. E provavelmente o Bolsonaro vai ganhar essa disputa com Paulo Guedes, porque ele tem a caneta, ele nomeia, ele toma medidas, ele decide em última instância. Há ainda um outro foco de atrito do Bolsonaro com a sua base, que diz respeito às queimadas. O Bolsonaro ele não só não reprime, como ele estimula esse processo de destruição do meio ambiente. São aliados dele, os ruralistas, o agronegócio e tal. Mas essa gente começa a sentir, pelo menos uma parcela importante dessa gente, o pessoal do agronegócio, que trabalha para exportação, esse pessoal começa a ser pressionado por ameaças do exterior de não comprar produtos brasileiros, dado que o Brasil está desmatando a Amazônia, está desmatando o Pantanal, está agredindo o meio ambiente. Então, isso é um outro foco de problema
politicamente esse pessoal é importante para o Bolsonaro, mas está havendo essa política de desmatamento e de queimadas praticamente estimuladas pelo poder público, está criando atritos também. É um segundo foco de atrito aí. Bom, acontece o seguinte, a pandemia vai acabar. Imagina que nos primeiros meses do ano que vem, de 2021, não haja mais a pandemia, pelo menos com essa gravidade. Vai vir a vacina, é provável que no primeiro semestre do ano que vem a vacina esteja à disposição das pessoas. E a pandemia deixa de ser essa ameaça que está sendo hoje. Portanto, a ajuda emergencial por conta da pandemia vai deixar de ser necessária. Embora alguma ajuda emergencial para os pobres seja necessária. Agora, esta, por conta da pandemia, vai deixar de ser necessária. E aí? O governo vai continuar abrindo os cofres? Vai continuar com auxílios emergenciais para as pessoas? Vai criar um Bolsa Família com outro nome e mais nutrido? Isso tudo são perguntas que estão aí, que vão ser feitas, e provavelmente o Bolsonaro vai, já tendo aprendido que esse é um bom caminho para aumentar a popularidade e estando de olho na reeleição, ele vai tratar de manter algum tipo de ajuda que tenha a sua marca para que ele capitalize isso aí. Esse é um desafio para a esquerda, porque de um lado é importante, e ela deve ser a favor dessas ajudas que são dadas aos mais pobres. Inclusive, deve fazer propostas para que sejam políticas de Estado e não alguma coisa de um governo num momento dado, etc. Deve haver um projeto de ajuda aos mais pobres, entre outras coisas, claro, mas já que estamos falando de Bolsa Família e afins, quer dizer, algum tipo de medida que seja uma medida de natureza do Estado e não do governo de plantão. Não dá para dizer como é que as classes dominantes vão reagir a isso. É possível que não queiram por conta do teto de gastos, dos ajustes que querem fazer e que não querem gastar dinheiro com o pobre. E as classes dominantes não vão se preocupar, passada a pandemia, em criar um mecanismo como esse. O Bolsonaro pode sim ter preocupação maior por conta da reeleição. O fato é que para a esquerda e para os segmentos democráticos é preciso lutar para que seja aprovado, mesmo que o Bolsonaro queira capitalizar mais adiante, possa capitalizar em parte, porque isso não dá para ficar contra esse tipo de coisa. Então é preciso aprovar, lutar para aprovar, defender esses projetos de auxílios aos mais pobres e ao lado disso, trabalhar em questões estruturais. Por exemplo, não é injustificável que em tantos anos de governo do PT não se tenha feito uma reforma política, não se tenha feito uma reforma tributária. E em momentos em que o PT tinha todas as condições de fazer isso, a reforma tributária é uma coisa absolutamente flagrante que tem que ser feita e é algo que pode ser apresentado para o eleitorado, para o povo brasileiro, como algo necessário, entende? Um sujeito de classe média, ou até um trabalhador especializado, manual especializado, ele paga 27% de imposto. Um empresário não paga, porque ele recebe uma forma de lucros e dividendos que não paga imposto. Isso é um escândalo. Alguém que ganha R$3.000 paga a mesma alíquota do que alguém que ganha R$80.000 e tem a carteira assinada. E se o cara não tem a carteira assinada e ganha como empresário, ele não paga nada. O imposto sobre grandes fortunas poderia suprir uma série de necessidades. Foi aprovado, na época era uma proposta até do Fernando Henrique Cardoso, não era nem de alguém de esquerda, mas foi aprovado, está na Constituição, mas a direita não deixa que seja regulamentado. E como não foi regulamentado, quer dizer, como é que vai ser aplicada essa coisa, acaba não existindo na prática. Então, bater nesse tipo de coisa, que significa redistribuição de renda e significam reformas que vêm para ficar, é uma coisa importante. Então, me parece que, não sendo contra a aprovação como política de Estado, de política de ajuda aos mais pobres, de forma permanente,
Entende? É preciso pegar alguns pontos também e trabalhar no sentido da melhoria do pessoal mais lascado, agora uma melhoria estrutural, que venha para ficar, não seja uma benesse do governo de plantão. Esse é o recado e vamos em frente, ficando em casa, tomando cuidado que a pandemia está aí. Forte abraço a todos. E se você curte as emissões aqui dos Rebeldes, não deixe de clicar em cima à direita no sininho, porque você vai ser avisado cada vez que houver uma nova postagem. Um forte abraço e até a próxima.